Pet Watcher. No caso, ele... É melhor ele explicar direitinho, que tem gatinho no meio, e aí ele entende da parada. E aí, galera, tudo bom? O jovem, me ajuda. Hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto que eu fiz no ano passado, para vir para campus, para fazer monitoramento animal e tal. E de lá para cá eu vou mostrar para vocês um pouco do que avançou, como se desenvolveu e como foi o processo. Então, deixa eu me apresentar rapidão. Eu sou o Juan, muito prazer, pode passar. Eu sou engenheiro de IoT, eu sou robista nas áreas de internet das coisas, também sou membro do LHC e sou pai de pet. Tem 5 gatos e é muito importante ressaltar isso porque se não tivesse gato, não teria esse sistema. Então, vamos seguir. É o seguinte, eu vou passar para vocês um pouco dos contextos, por que eu desenvolvi, a gente começou a pensar nesse sistema, um pouco da problemática e a solução e mostrar um pouco da demo também. E também quais são os próximos passos a partir daqui. Ok? Vamos lá. Contexto. Em 2018, em 2021, teve uma pesquisa que o Radar Vet fez, conversando com diferentes veterinários, mapeando as principais doenças que eles recebiam em consultórios. E o que dava sempre, tipo, maior agravante eram doenças relacionadas a trato urinário. Porque o gato não bebe tanta água, é sempre muito difícil você ter uma rotina de fazer com que o gatinho beba água certinho, e aí isso pode desencadear N problemas no decorrer da vida do pet. Outro contexto interessante é o contexto de obesidade. Quem mora em apartamento, quem mora em casa, sabe que, cara, o gato sempre vai ser gordinho. Então, se você analisar o período, o gato ele vive em média mais ou menos 15 anos. Durante todo o período da vida do gato, ele sempre vai ser um pouco gordinho. E isso desencadeia N outros problemas de bem-estar, de saúde animal. E tem um ponto que vale destacar, que é especificamente nas idades entre 3 e 5 anos, o gato está mais gordinho. Então, isso desencadeia problemas de locomoção, ele passa a beber menos água, ele fica mais inerte. Para o contexto de pet, gera problemas que é difícil a gente conseguir mapear. E aí, quando a gente faz um tipo de análise mais aprofundada, com câmera e comportamento animal, fica mais claro como esses problemas se desenvolvem. O problema que a gente analisou aqui foram 3 pontos. A ausência durante as refeições, que entra no contexto de donos não estão presentes durante as refeições dos gatos. É muito comum a gente pegar o potinho de ração, dar ração para o gato e levar uma louça, fazer alguma outra coisa. Você não percebe se o gato está comendo demais, está comendo de menos, se ele cheira a ração e vai embora, ou se ele está comendo mais do que ele precisa. E aí entra no outro ponto, que é a identificação do consumo adequado. Como é que a gente consegue verificar se o animal de fato está se alimentando certinho? Num contexto de agronegócio, você tem tudo pesado, tem balança, tem sistemas, tem toda uma parte de controle. Como o animal é um pet, a gente acaba não prestando tanta atenção nisso. E a gente enche o pote de ração e fica lá, e é isso mesmo. Ele vai comer durante o dia e isso gera pra gente um terceiro ponto, que é o ponto de monitoramento da saúde e comportamento. Boa parte das doenças relacionadas a esses 2 contextos, elas são silenciosas. Normalmente você só descobre que o gato está doente quando o gato já está nas últimas. É muito difícil fazer esse processo de monitorar, identificar, fazer essa parte de identificação das doenças e análise comportamental. E o gato ele tem a rotina dele de dormir, levantar, comer e fazer o processo. Se muda isso, é muito difícil a gente conseguir monitorar. Então, depois que a gente viu esses 3 problemas, a gente pensou, como a gente consegue monitorar isso? Como a gente consegue deixar isso mais efetivo no processo de monitoramento ativo do pet? E foi aí que surgiu o Pet Watch, que consiste em 2 contextos. Juntar 2 tecnologias que já existem, são tecnologias relacionadas ao Jetson, né? Tipo, a gente pegou um embarcado que já era muito comum de mercado e uma tecnologia que já era muito bem difundida. Juntando as 2 soluções, a gente pensou, ok, tem uma solução interessante, consigo monitorar e resolver todos aqueles problemas que geravam em torno desse contexto. Isso entra dentro dos 2 contextos, tanto o monitoramento se o gato bebe água, se o gato come direitinho, e aí a gente pensou numa solução que faria esse processo de monitoramento ativo. O Pet Watch ele consiste em 5 etapas. Então, a primeira etapa é basicamente pegar o Jetson, fazer o processo de deploy do modelo para dentro da placa, configurar ele numa angulação, tipo que nem a gente tem aqui o nosso tripé,
angular certinho numa área que a gente consiga ter uma boa visão de movimentação animal. Depois, rodar o detector de presença. Internamente, hoje, a gente está utilizando uma versão YOLO V4, uma versão mais otimizada, específica para embarcado. E essa etapa é interessante porque ele define para a gente como vai ser a presença do animal. O YOLO ele vai basicamente fazer a detecção e me dar os bounding box e gerar as informações que eu preciso. E aí entra na próxima etapa, que é registrar o tempo de refeição. Uma vez que o objeto ele está dentro da área de interesse, eu consigo saber exatamente quanto tempo, qual é o tempo de início, qual é o tempo final e calcular mais ou menos quanto tempo ele fica dentro daquela área de alimentação. Isso gera para mim um monte de coisa interessante. Porque eu sei, por exemplo, qual que é o tempo médio de refeição do gato, eu sei se eu preciso mudar a ração do gato em determinado momento, porque apareceu alguma doença, alguma coisa, eu consigo saber qual é o tempo de adaptação do gato em relação a uma nova refeição, se preciso fazer um tratamento, enfim. Esse tempo médio, ele me dá uma informação muito interessante. E aí entra nas duas últimas pontas, que é a parte de notificação. Então, toda vez que o gato entra na área específica, ele contabiliza o tempo, gera uma informação para mim e dispara um alerta no Discord. E aí entra na última parte, que é a interface web. Eu consigo ter uma visualização histórica do comportamento do animal. Então, se eu tenho um processo de mudar a ração do gato, ou mudei o ambiente de lugar, o gato ele tem rotinas. Se você muda a rotina do gato, tem o tempo de adaptação. Então, isso para mim me dá informação histórica. Então, sai daquele contexto de eu não consigo mais monitorar o gato, porque a rotina é muito complicada. Não, eu vou lá no Discord, olho direitinho os relatórios e consigo ter o acompanhamento. Quando eu chego no veterinário, você chega e leva e fala assim, cara, olha que legal isso aqui. Eu tenho exatamente quanto tempo o gato passa comendo, quanto tempo ele passa bebendo água. O que é o Pet Watch de fato? Ele é um Jetson dentro de uma caixinha de Lego. Podia fazer uma impressora 3D? Podia. Mas tinha uns Lego ali, o gato brincava todo dia, então a gente pensou, vamos montar uma caixinha legal. Sempre que usei um displayzinho LCD para conseguir mostrar o endereço IP, conseguir conectar na placa, fazer o deploy, acesso remoto. Eu não tenho tanta paciência para ficar, tipo, conectando na placa e ligando num painelzinho. Falei, cara, põe um display que eu consigo ver o endereço IP, consigo acessar remotamente, dá para configurar, tranquilo. Isso aqui é o Pet Watch versão 1, a versão 2 está no forno. Então, essa é a versão que funciona hoje. Próximo. Como ele funciona? A arquitetura dele ficou distribuída em duas partes, computação de borda e computação em nuvem. Na computação de borda eu tenho um Jetson, tenho uma câmera tipo essa que a gente está utilizando aqui, tenho um modelo YOLO V4 Tiny e tenho um model.py. Dentro dessa abstração tem dois containers. Então tem um container que faz toda a parte de visão computacional e outro container que faz toda a parte de distribuir para o display. Toda vez que gera um evento, ele triga o evento para dentro de uma plataforma chamada N8N, que é uma ferramenta que faz orquestração de workflow. E aí eu consigo ter todo o meu fluxo direitinho. Tem um hook que recebe informação, grava informação no banco, distribui a imagem do evento para dentro de um bucket e gera o alerta por S3. Aqui eu consigo ter uma visão clara. Volta. Uma visão clara para mim. Qual que é a história que os dados estão me contando? Porque eu tenho desde a parte de coleta, processamento, pré-processamento e delivery. Então, com esse fluxo, eu consigo pensar, ok, se eu precisar colocar mais placas, precisar escalar isso aqui, o fluxo não vai mudar. Porque a história, o lineage dos dados vão ser sempre o mesmo. E eu ainda vou ter uma base bem interessante de fotos dos gatos. Porque eu tenho um evento ali, dá para retreinar a rede e fazer uma otimização em cima disso. E agora, a demonstração. Ele consiste numa ROI, então toda vez que o gato entra dentro da área, ele começa a contar e gerar o tempo de contagem, e aí ele fica contando o tempo que o gato aparece ali. 1 minuto. E depois que ele tem esse evento, ele gera para mim um alerta dentro do Discord. Pode passar. E é assim que eu recebo. O Alfred me manda mensagem e fala, olha, o gato está comendo exatamente às 4h56 e às 3h46 e 3h51. Então ele gera para mim os eventos. No Discord, ele me dá o evento, então eu consigo saber o momento. Dentro do BI eu consigo ter uma visão tipo histórica, com mais dados e mais indicadores.
essa é a parte que de fato importa para mim. Na Campus, ano passado, eu fiz esse projeto para conseguir vir para Campus. Para conseguir vir, experimentar e estar aqui e conseguir monitorar. Essa feature ainda vai manter, tá no Git, a gente vai manter ela, mas provavelmente a gente vai começar a trabalhar em outros sistemas de alertas. Porque BI é muito difícil a gente ver. Você só vai ver um BI quando você tem um alerta muito crítico. Então você vai lá e vê para entender a análise histórica e ver o que está acontecendo. Então, a gente está pensando em dois contextos. Treinar alternativas mais tranquilas, além do Jetson, porque hoje o Jetson ele é um mercado bem caro. E, a gente já utilizava ele em outros projetos, mas para conseguir dar escala, tipo, putz, a minha mãe tem 8 gatos, a gente tem 5. A gente colocar um em cada cômodo da casa é um projeto caríssimo. Então, as alternativas que a gente está pesquisando são o CPID MaxiBit, que é esse cara aqui. A gente ainda continua fazendo case com Lego. E outro, quer dizer, esse aqui, isso. E a outra alternativa que a gente está pensando também em utilizar, que já está rodando nos testes, que é o ESP32eyes. A gente começou a rodar alguns projetos e alguns testes bem simples de detecção de objeto nele. E esquenta bastante, igual todas essas placas que rodam visão computacional. Você consegue fritar um ovo ali, o negócio esquenta muito, mas o custo dele é menor, então fica mais acessível para conseguir transformar isso numa plataforma, numa coisa mais acessível. E o outro desafio, que é otimização dos modelos. O YOLO ele é uma versão muito interessante de rodar, mas ele tem um custo muito alto. Ele tem muitas camadas, é muito difícil você trabalhar em cima dele. Então, outras alternativas que a gente está pensando é utilizar ou treinar um modelo mais leve com TensorFlow Lite, ou utilizar o próprio Edge Impulse. É isso, gente. É isso que eu já vou apresentar para vocês hoje. Perguntas? Qual que é o modelo que você está usando? Estou usando o YOLO V4. Tine. Rodando o Jetson. Quanto custa um Jetson? Eita. Quanto custa um Jetson aí na cotação? Brasil, 3.500. É. As outras plaquinhas, elas são mais... Quanto você pagou no Jetson? Ó, na mão dele é mais barato. É 2 e pouco. Você tem algum plano para implementar, como você comentou, das doenças, assim, para tentar fazer uma identificação, um diagnóstico, que o animal pode estar doente, pode estar, tem algum problema com o animal? Tá, ele perguntou se tem algum plano para ter alguma feature de diagnóstico para saber se o animal está doente. A gente já fez uma solução assim para o agro, e fazia a detecção do suíno e fazia a classificação para tipos diferentes de doença. Mutilação, desnutrição e coxo, né? Tipo, se o bicho estava manco. Para pet, o primeiro desafio foi, beleza, preciso fazer a detecção do animal. Para o futuro, tem duas coisas que a gente está olhando. Se você tem um gato, não tem problema. Um YOLO tranquilo resolve. A gente está olhando para ter reconhecimento, para saber identificar quem que é a Lora, quem que é a Uli, quem que é a Ada, quem que é o Sen, quem é o gato, para depois disso eu conseguir identificar, ok, essa é a Lora, ela tem esse padrão de comportamento. Se ele apresenta algum tipo de doença, alguma anomalia, a primeira coisa que vai aparecer é o gato vai parar de comer ou ele vai parar de beber água. Isso já é um indicador fortíssimo de que o gato tem algum tipo de comportamento estranho. No agronegócio, o time box deles é em torno de, cara, se o animal passou uma manhã sem comer, cara, liga pro veterinário, tem alguma coisa errada, manda alguém lá imediatamente. Para o nosso contexto, a gente monitora o tempo de refeição. Então, com o histórico, você já consegue saber, cara, o gato ele demora mais ou menos, em média, de 1 minuto, 2, 3 minutos em média comendo, dependendo da idade. Se esse padrão de comportamento muda, já é um sério indicativo de ter alguma anomalia, ter alguma doença, alguma coisa nessa linha. Computacionalmente falando, eu ainda não tenho esse dataset. A partir do momento que a gente começar a coletar e ter mais dado, acho que dá para treinar uma rede mais específica para fazer esse tipo de detecção. Mas acho que é uma parte mais de dados mesmo. Respondido? Show. Um comentário sobre o que ele falou é um pessoal que saiu na revista FAPESP, acho que do mês passado,
acho que é Animal Pen, Pet Pen, alguma coisa. É um sistema no Arduino que você vai respondendo as questões, vai mandando as fotos, e o próprio sistema te diz, corre no veterinário ou não, ele vai parar de comer por um tanto tempo, que é do pessoal da veterinária deles mesmo. Estão testando para sair para venda mesmo. Talvez vocês possam fazer uma jogadinha aí. A minha outra pergunta é, Home Assistant, você tem alguma... A gente está automatizando nossa casa, eu tenho 2 gatos e 2 cachorros. E a gente está querendo fazer tudo isso porque eu preciso ficar de olho, que às vezes as cachorras correm atrás dos gatos, aí o gato para de comer porque o cachorro está brigando com ela. Então a gente quer monitorar tudo. Você tem alguma coisa com o Home Assistant? Com a integração de câmera, sensor, você já pensou nisso? Eu comecei a testar a integração dele com a Thingsboard. Porque como ele é um IoT de câmera, eu consigo fazer a integração por MQTT, receber e ter essa informação. A gente não usa muito, tipo, Home Assistant em casa, então a gente acabou não integrando. Mas como a gente trabalhou muito com IoT, a gente acabou usando bastante coisa mais com Thingsboard e tal. Sim, acredito que sim. Como ele funciona como se fosse uma câmera, você tem um RTSP, um link MP4 que você consegue integrar lá e baixar as APIs. E aí é mais tranquilo. Esse ano eu ainda vou continuar desenvolvendo. Eu levei ele para pós, então vai ter muito chão ainda. Oi. A minha pergunta é mais na linha da dela ali também. Se eu tiver, por exemplo, o código rodando uma câmera normal, melhor, uma câmera comum, captando vídeo e processar ele numa máquina local, ao invés de um ESP32 ou uma máquina específica. Teoricamente consigo fazer a mesma detecção de vídeo ali e tal, contanto que eu tenho uma capacidade de processamento razoável. E aí a dúvida é a seguinte, ele é portável ou ele só roda nessas plataformas? Eu consigo portar ele para um x86, x64 e rodar num PC normal? Roda. O core dele em si não está dentro do Jetson nem dentro da câmera. Então, a ideia da solução fosse justamente, cara, eu acabei utilizando essas plataformas porque era uma coisa que é pequeno, é pocket, dá para grudar na parede e vai ficar. Mas o começo, pouco antes de ir para o Jetson, eu testei tipo num Intel i5 que a gente tinha em casa, não sei quanto de RAM tinha, mas rodava tranquilo. Claro, como não tem GPU e tudo mais, roda com uma quantidade de FPS menor. Mas para o que você precisa, funciona. Você pode fazer o seguinte, tem um protocolo de RTSP, que boa parte dessas câmeras IP DOM que a gente vê de vigilância, elas já têm. Configura lá, deixa um IP DOM tranquilo, marca 15 FPS ou 5 FPS, dependendo de quanto seu processamento conseguir rodar, faz um processo de grid dentro do OpenCV e distribui isso para os frames para dentro do YOLO. Ele vai fazer redimensionamento, mas ele vai conseguir fazer as detecções. O core daqui vai estar dentro das áreas de interesse. Uma vez que você desenhou as áreas de interesse, você consegue computar a área 1, área 2, área 3, área 4. É mais tranquilo. Hoje, essa solução ela está tipo buildada específica para rodar dentro do Jetson. Mas, cara, o YOLO é gratuito, dá para baixar, pesadinho, mas roda tranquilo, dá para testar. Fechou? Valeu, galera. Obrigado. Tinha pergunta? A percepção dele tá boa.